Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu quero apresentar para vocês agora um pouco sobre o comando de repetição para, né? Então, vai ser um comando de repetição que nós vamos estar trabalhando bastante com ele daqui para frente, né? Principalmente na próxima unidade que nós vamos apresentar os vetores e as matrizes. Bom, pessoal, a gente já sabe que o comando para é um comando de repetição, né? E normalmente a gente tem que estabelecer a quantidade de repetição em um comando para, né? Então, nós precisamos desenvolver, trabalhar com uma variável para controle disso daí. Então, vou chamar uma variável aqui num do tipo inteiro. Pronto. Então, eu quero variar, por exemplo, repetir, tá certo? Uma quantidade x de vezes, eu uso o comando para. Para, sempre preciso usar variável, né? Vou usar a variável num aqui, de um valor inicial 1, tá certo? Até valor inicial, por exemplo, 30, faça. Bom, eu vou simplesmente, para demonstrar para vocês, escrever, tá certo? Esse num aí. E mostrar que o comando para, ele acrescenta automaticamente mais um a essa variável de controle, né? Então, eu vou só pedir aqui, escreva, tá? Vou usar o escreva, não vou usar o escrevam. Vou dar aqui só um espaço, tá certo? Um espaço em branco para não ficar tudo junto. Escreva num, ou seja, a variável de controle do comando para. Certo. Então, olha só, pessoal, o comando para aqui funcionando, tá certo? Eu vou executar aqui para a gente ver. E aí ele apresenta aqui os números de um, tá certo? Ao número 30, um do lado do outro, tá? Se eu quiser colocar os números de 1 a 30, um abaixo do outro, eu uso o comando escreva all. Então, olha só. Executei aqui e aí ele me mostra todos os números de 1 a 30, mostrando o quê? Mostrando que a cada interação do comando para, né, ele vai a partir do número 1, sempre acrescentando mais 1, até o número 30, tá? Ele vai estar simplesmente acrescentando aqui. Uma coisa muito interessante acontece quando a gente coloca um para dentro de outro para, tá certo? Então eu vou criar aqui uma nova variável, tá? Que eu vou chamar de num2, tá? Para quê? Para exatamente colocar uma estrutura de um para dentro de um para. Então vamos lá. Eu tenho aqui para número de 1 a 30, escreva num, né? Vou tirar aqui, vou deixar esse número aqui, tá? E vou criar um novo para aqui dentro, ó. Para num2, tá? De 1 até 10, faça. Escreva esse num2, fim para. Bom, quando eu tenho uma estrutura de um para dentro do para, pessoal, acontece algo bem interessante, né? O que é que vai acontecer? Cada para desse realizado, tá certo? Eu vou ter a realização de todos os outros paras que vão estar aqui dentro, né? Ou seja, que é um sistema de uma engrenagem numérica, tá certo? Então, olha só como é que vai ficar isso daqui, ó. Olha isso, tá certo? Então, o primeiro número que era do primeiro par é 1, tá? Quando eu tenho 1, ele vai escrever todos os números aqui de 1 a 10 do segundo para. O segundo número passa para o número 2. Eu vou ajeitar aqui, organizar aqui. Para me organizar isso melhor, eu vou simplesmente colocar 1 ao final de execução para ele saltar uma linha, tá? Então, escreva nada, tá certo? Só para ele saltar uma linha aí, tá certo? Vamos executar aqui. Bom, então olha só. O primeiro para vai estar variando de 1 até 30, enquanto o segundo para vai estar variando de 1 até 10. Então, toda vida que varia 1 aqui é referente ao primeiro para. Ele vai variar de 1 a 10 no segundo. O 2 ele vai variar de 1 a 10 no segundo. O 3 ele vai variar de 1 a 10 no segundo. Assim sucessivamente até chegar ao número 30. E aí ele executa, no caso aí, a sua última interação com o para
o segundo para aqui. Então, essa é uma estrutura para dentro de para, tá certo? Então, é bem interessante essa estrutura aqui para vocês verem como funciona. Bom, não preciso nem dizer, tá certo? Esse escreva aqui tá apenas para saltar uma linha para ficar essa organização aqui que a gente vê aqui, ó. Quando o primeiro para varia uma vez, o segundo varia 10 vezes. E como eu não tenho o escreva saltando uma linha, né? Aqui ele está variando simplesmente um do lado do outro, tá certo? Os números, né? Então, se eu colocasse aí um outro esquema. Bom, esse para dentro de para ele serve para várias coisas, mas o interessante e o que eu preciso que vocês tenham em mente agora é que esse para, tá certo? Quando você coloca um outro para dentro, ele vai ser executado a quantidade determinada do primeiro, e a cada vez que ele executa do primeiro, ele vai executar completamente o segundo. E aí ele incrementa o primeiro, executa de novo completamente o segundo. Se tivesse 3 paras aí dentro, aconteceria a mesma coisa, tá, pessoal? Então, bem interessante aqui para mostrar o para. Eu não preciso nem dizer que nós podemos criar variáveis aqui, né, inicial e final, em vez de números, né? Para num, por exemplo, de x até um determinado y, né, faça tal coisa. Para num de A até B, faça determinada coisa, né? Interessante você sempre perceber essas estruturas para dentro de para, como ele funciona, são os laços, ok?